A Lua sempre foi fonte de fascínio para a humanidade. Desde os tempos antigos, ela inspirou mitos e lendas em todo o mundo. Mas a ciência moderna trouxe uma perspectiva completamente diferente. De onde veio a Lua? Como ela se formou? Neste vídeo, vamos mergulhar nas histórias míticas que tentaram explicar a origem da Lua e, em seguida, explorar as teorias científicas que buscam desvendar esse mistério cósmico. Você está pronto para essa viagem fascinante? Desde o início dos tempos, a Lua tem sido objeto de fascínio, medo e adoração. Antes da ciência moderna, cada cultura interpretava a presença da Lua no céu por meio de mitos e histórias que refletiam suas crenças e visão de mundo. Nesta parte, vamos explorar como diferentes civilizações explicavam o surgimento da Lua. Na antiga mitologia egípcia, a Lua era vista como um símbolo de sabedoria e conhecimento. O deus Thoth, associado à Lua, era considerado o guardião da escrita, da magia e dos ciclos do tempo. Para os egípcios, o brilho da Lua iluminava a escuridão tanto literal quanto metafórica, guiando o equilíbrio cósmico e inspirando suas práticas espirituais e científicas. Na mitologia nórdica, a Lua é personificada por Mani, um deus que conduz a carruagem lunar pelo céu. Segundo a lenda, Mani é constantemente perseguido pelos lobos Sku e Hati, que representam forças destrutivas. Dizem que, quando um dos lobos finalmente alcança Mani, ocorre um eclipse lunar. Essa história simboliza o ciclo eterno de perseguição e renascimento, refletindo o medo e a reverência dos antigos nórdicos pelo poder imprevisível do cosmos. A Lua, para eles, era um lembrete de que até os deuses estavam sujeitos às forças do destino. Entre os povos indígenas da América do Sul, como os Tupi-Guarani, a Lua era chamada de Jaci, a deusa da noite e protetora dos amantes. Segundo a lenda, Jaci descia à terra para cuidar de quem necessitava. E, ao mesmo tempo, espalhava sua luz para abençoar a natureza. Essa conexão com o divino mostra como a Lua era vista não apenas como um objeto distante, mas como parte essencial do equilíbrio entre o céu e a terra. Do outro lado do mundo, no Japão, a Lua ocupa um papel central em sua tradição cultural. Durante o festival Tsukimi, as pessoas se reúnem para contemplar sua beleza e expressar gratidão pela colheita. Além disso, a lenda de Kaguya-hime, a princesa da Lua, é um dos contos mais conhecidos. A história narra a jornada de uma princesa celestial que desceu à Terra, mas foi obrigada a retornar ao seu lar lunar, deixando para trás uma sensação de saudade e mistério. Essas histórias, apesar de virem de lugares tão distantes e diferentes, mostram algo profundo. A Lua sempre foi um símbolo universal de mistério, poder e conexão. Ela era vista como uma guardiã dos segredos celestiais e uma ponte entre o humano e o divino. Os mitos e lendas sobre a origem da Lua não apenas nos mostram como nossos ancestrais explicavam o cosmos, mas também revelam algo sobre nós mesmos, a necessidade de imaginar, criar e buscar respostas para o desconhecido. Mas, com o avanço da ciência, as histórias deram lugar a teorias e descobertas que tentam decifrar os segredos da Lua de uma maneira completamente nova. Na próxima parte, vamos explorar as principais teorias científicas sobre a origem da Lua. De colisões cósmicas a impactos gigantescos, prepare-se para conhecer as hipóteses fascinantes que a ciência moderna nos oferece. Com o avanço da ciência e o desenvolvimento de tecnologias como telescópios espaciais e análises de amostras lunares, surgiram teorias que buscam explicar como a Lua se formou. Diferentemente dos mitos, essas hipóteses científicas baseiam-se em dados e observações detalhadas. Hoje, conhecemos algumas teorias principais, cada uma oferecendo uma visão fascinante sobre a origem do nosso satélite natural. A teoria da captura sugere que a Lua era um corpo celeste independente que vagava pelo sistema solar até ser capturado pela gravidade da Terra. Embora intrigante, essa hipótese não explica adequadamente por que a composição química da Lua é tão parecida com a da Terra. Além disso, o mecanismo de captura teria exigido condições extremamente específicas, tornando essa teoria improvável. Outra teoria, conhecida como a teoria da fissão,
propõe que a Lua era originalmente parte da Terra. Segundo essa hipótese, a rápida rotação da Terra primitiva teria causado a ejeção de uma grande porção de sua massa, que acabou formando a Lua. Essa ideia surgiu para explicar a semelhança química entre os dois corpos, mas enfrenta problemas para justificar a energia necessária para tal evento. A hipótese mais aceita atualmente é a teoria do impacto gigante. Ela sugere que, há cerca de 4,5 bilhões de anos, um corpo do tamanho de Marte, chamado Theia, colidiu com a Terra em formação. Esse impacto catastrófico lançou enormes quantidades de detritos para o espaço, que eventualmente se fundiram, formando a Lua. Essa teoria é sustentada por dados obtidos das amostras lunares trazidas pelas missões Apollo. A composição química da Lua é incrivelmente similar à da Terra, sugerindo que ambas compartilham uma origem comum. Além disso, a órbita e a massa da Lua são consistentes com o que se espera de um satélite criado por um impacto desse tipo. Uma hipótese mais recente é a teoria das múltiplas colisões. Ela sugere que a Lua não foi formada por um único impacto catastrófico, mas por vários pequenos impactos ao longo do tempo. Segundo essa teoria, os detritos de múltiplas colisões se uniram gradualmente, resultando no satélite que conhecemos hoje. Essa ideia foi proposta para explicar algumas inconsistências na teoria do impacto gigante, como a composição homogênea da Lua, que seria difícil de ocorrer em um único impacto. Se essa teoria estiver correta, a formação da Lua pode ter sido um processo muito mais lento e complexo do que imaginamos. Apesar de grandes avanços, a origem da Lua ainda apresenta mistérios. A teoria do impacto gigante permanece como a mais aceita, mas a ciência continua explorando novas possibilidades, como a teoria das múltiplas colisões. O que todas essas teorias têm em comum é a visão de um sistema solar jovem, dinâmico e violento, onde impactos e eventos extremos moldaram os mundos que vemos hoje. No próximo bloco, vamos discutir o que a ciência já descobriu sobre a Lua e os mistérios que ainda permanecem. Fique conosco para descobrir mais sobre esse companheiro celeste que ilumina nossas noites. Apesar de décadas de pesquisa e das evidências coletadas por missões espaciais como as Apollo e recentes avanços científicos, a Lua continua a guardar segredos. A teoria do impacto gigante é a explicação mais aceita para sua origem, mas algumas questões intrigantes ainda permanecem sem resposta. Nesta parte, vamos explorar o que sabemos e os mistérios que desafiam os cientistas até hoje. Um dos pontos que intriga os cientistas é que a composição química da Lua é muito parecida com a da Terra, mas não é idêntica. Estudos mostram que as proporções de isótopos de oxigênio na Lua são quase idênticas às da Terra, o que reforça a ideia de que ambas compartilham uma origem comum. No entanto, a Lua tem níveis significativamente menores de elementos voláteis, como sódio e potássio. Uma explicação possível é que, durante o impacto que formou a Lua, o calor extremo teria feito esses elementos evaporarem. Mas a ciência ainda busca entender por que outras diferenças químicas surgiram entre a Lua e a Terra. Outro mistério fascinante é o núcleo da Lua. Sabemos que a Terra tem um núcleo metálico denso, mas o da Lua é muito menor e contém menos ferro. Estudos de sismologia lunar, realizados pelas missões Apollo, sugerem que a Lua tem um núcleo parcialmente líquido, mas ele é muito menos denso do que o da Terra. Isso levanta uma questão importante. Se a Lua se formou a partir do material ejetado pela Terra, por que seu núcleo não é mais parecido com o nosso? Essa discrepância pode ser uma pista de que o impacto que formou a Lua foi ainda mais complexo do que imaginamos. A superfície da Lua é surpreendentemente uniforme em termos de composição. Embora existam variações entre os mares de basalto e os terrenos montanhosos, essas diferenças são pequenas quando comparadas às variações geológicas na Terra. Isso levanta a pergunta: como a Lua conseguiu essa uniformidade? Uma hipótese é que, após sua formação, a Lua passou por um estágio conhecido como oceano de magma, onde sua superfície estava completamente derretida. Durante esse período, elementos mais leves subiram à superfície, enquanto os mais densos afundaram. Mas os detalhes exatos desse processo ainda são objeto de estudo.
As missões Artemis da NASA, programadas para a próxima década, prometem trazer novos dados sobre a Lua. Além disso, países como a China e a Índia também estão enviando sondas para explorar o satélite. Essas missões podem ajudar a responder às perguntas que ainda nos escapam e até mesmo preparar o caminho para uma presença humana permanente na Lua. A Lua é um lembrete de como o cosmos ainda guarda segredos incríveis. Mesmo com tudo o que aprendemos, sua origem e composição continuam a desafiar nossa compreensão. No entanto, não precisamos nos preocupar, qualquer resposta definitiva sobre sua formação é uma questão que nos conecta mais ao passado do que ao presente, e os eventos que a moldaram ocorreram há bilhões de anos. Depois de explorar os mitos, as teorias científicas e os mistérios que cercam a Lua, chegamos ao momento de refletir sobre o impacto que ela tem em nossas vidas, tanto no passado quanto no presente. Mais do que um satélite natural, a Lua é um símbolo de conexão, inspiração e exploração. A Lua sempre foi mais do que apenas um corpo celeste. Para poetas, artistas e sonhadores, ela é um farol de inspiração. Desde as lendas antigas que explicavam sua origem até as obras modernas de ficção científica, a Lua nos lembra de olhar para o céu e imaginar o impossível. Ela também é um reflexo de nossas emoções e anseios. Quantas vezes não olhamos para a Lua em busca de consolo ou de respostas para nossas perguntas mais profundas? Sua luz suave ilumina não apenas o céu, mas também nossos corações. Ao longo do tempo, a Lua deixou de ser apenas um objeto de observação e se tornou um objetivo de conquista. A chegada do homem à Lua em 1969 foi um marco na história da humanidade, mostrando do que somos capazes quando unimos ciência, determinação e curiosidade. Hoje, ela continua sendo o próximo passo lógico na exploração do espaço. Uma base lunar permanente pode servir como trampolim para viagens a Marte e além, tornando a Lua um elo vital na jornada da humanidade pelo cosmos. Talvez a lição mais importante que a Lua nos oferece seja sobre nós mesmos. Quando os astronautas olharam para a Terra do espaço, eles viram um planeta frágil, sem fronteiras, onde todos nós vivemos juntos. A Lua, de alguma forma, nos lembra de como somos pequenos diante do universo, mas também de como somos capazes de grandes feitos. A Lua é um mistério, um destino e um espelho de nossa própria história. Ela nos conecta aos nossos ancestrais, que criaram mitos para explicar sua presença, e nos projeta para o futuro, onde continuamos a buscar respostas para suas perguntas mais profundas. Cada vez que olhamos para o céu, vemos não apenas o brilho da Lua, mas também o reflexo de quem somos e de quem podemos nos tornar. Então, da próxima vez que você contemplar a Lua, lembre-se de tudo o que ela representa: mistério, ciência, história e esperança. E se você quer continuar explorando esses temas fascinantes, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Ecos da Galáxia para mais conteúdos como este. Porque aqui, o cosmos ganha voz.